Bem, pessoal, hoje na nossa aula de número 4, nosso curso de Princípios Básicos de Oncologia, vamos falar sobre carcinogênese, iniciar esse assunto sobre carcinogênese, com enfoque nos oncogênese e genes supressores tumorais. Bem, carcinogênese ou congênese, né, os dois são sinônimos. Basicamente, eles descrevem o processo de conversão de uma célula saudável em um câncer, em uma neoplasia maligna. Esse processo é um processo gradativo, que se dá através de muitas mutações em sequência, onde uma mutação vai predispondo aquela célula mutada a sofrer mais mutações. E durante esse processo, obviamente, né, a célula vai passando por todo aquele processo que nós descrevemos na aula anterior, de hiperplasia, ou seja, ocorre um aumento, né, da taxa de mitose da célula, displasia, onde a célula começa a perder, isso foi um processo de desdiferenciação, ou seja, ela começa a perder a sua especificidade morfofuncional, até ela evoluir para um estágio de neoplasia, okay? Onde a célula já perdeu completamente o controle do ciclo celular. E que nós vimos na aula passada que a neoplasia ela pode ser benigna ou pode ser maligna. E o que vai definir vários pontos diferenciam uma neoplasia benigna e maligna, como nós vimos na aula passada. Você pode checar, né, essa aula novamente aí na playlist do nosso curso. A neoplasia, os eventos que descrevem uma neoplasia maligna, eles são muito distintos. Porém, o evento que irá inaugurar, que irá definir de fato o início de uma neoplasia maligna, será justamente o processo de invasão de tecidos adjacentes, né, onde aquelas células neoplásicas que agora são malignas adquirem a capacidade de invadir tecidos que são adjacentes. O que acontece exatamente aqui, ó. Então nós podemos observar que essa massa de células neoplásicas que já são células malignas, vejam que são várias populações de células com fenótipos diferenciados, não existe nenhuma harmonia aqui entre essas células, elas começam a adquirir a capacidade de invadir aqui a lâmina basal. Tá, okay? Esse é o primeiro sinal de malignidade. Então, nesse ponto, nós podemos já considerar aquelas células neoplásicas como células malignas, como uma neoplasia maligna. Nós vamos ver depois que existem estágios gradativos dentro das neoplasias malignas. São 3 estágios: o estágio de câncer in situ, de câncer invasivo e depois o estágio de metástase. Okay? Então, a partir do momento que essas células começam a invadir tecidos vizinhos, adjacentes, nesse momento nós já observamos o surgimento, a configuração de um câncer in situ. Esse câncer in situ, com o acúmulo de mutações, ele pode evoluir para um câncer invasivo. E o que vai inaugurar esse estágio de câncer invasivo será a capacidade dessas células, dessa massa tumoral, acessar tanto a corrente sanguínea como os vasos linfáticos. E assim, né, conseguir ter uma via, né, para realizar a metástase, que é o estágio mais avançado, digamos assim, da neoplasia maligna. Então aqui os 3 estágios, né, as três etapas do processo de carcinogênese. Então, câncer in situ, as células afetadas tornam-se ainda mais anormais, certo? Já são das células neoplásicas, já estão inaugurando um estágio de malignidade. Tá, ok? Então elas já estão num estágio avançado de anaplasia. A anaplasia é justamente o processo oposto à diferenciação. Então a diferenciação é o processo de especialização da célula. Então quanto mais especializada for uma célula, mais diferenciada ela é. Nós vimos que nas neoplasias ainda, neoplasias benignas, a célula vai perdendo a sua diferenciação celular, ou seja, a sua especificidade celular, a sua especialização morfofuncional. E esse processo, né, ele pode evoluir até um estágio chamado anaplasia, onde a célula começa a perder de forma mais acentuada a sua especialização morfofuncional, de forma que ela tende a se tornar uma célula tronco, né? Uma célula com um fenótipo muito parecido com uma célula tronco. Tá, okay? Uma célula que está totalmente sem a diferenciação, sem a sua especialidade morfofuncional. Tá, okay? Morfoestrutural e de estrutura e função, basicamente.
E também esse processo, como o câncer, ele é uma massa de células policlonais, ou seja, são vários clones ali que sofreram mutações distintas, que formam aquela massa de células polimórficas. Nós observamos também o pleomorfismo daquelas células. O que quer dizer isso? Células com tamanhos e formatos variados, não só do tamanho e formato das células, mas também dos núcleos dessas células. O tumor, né, ele já nesse momento de câncer in situ, como eu mostrei aqui para vocês anteriormente, o tumor ele já iniciou o processo de invasão da lâmina basal, tá? E de tecidos adjacentes também, que é um dos pontos que configurarão aqui esse estágio de câncer in situ. Então o tumor já iniciou a invasão da lâmina basal e tecidos adjacentes, porém ainda não realizou a metástase. Tá? É questão de algumas mutações e de tempo. Tá, okay? Isso considerando o não tratamento, tá? Considerando o estágio progressivo da doença sem qualquer tipo de intervenção. Depois desse estágio, nós temos o câncer invasivo. O câncer invasivo, como eu mencionei para vocês anteriormente, é quando essa massa celular ela já consegue acessar os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, onde células irão se desprender dessa massa celular e ter acesso a essas vias de canalização. Então aí já se começa a configurar uma condição propícia à metástase. Então o câncer invasivo ele é um estágio intermediário entre o câncer in situ e o estágio de metástase. Então nesse momento já as alterações genéticas, né, elas já resultam no fenótipo mais invasivo daquelas células. Então as células elas ganham capacidade de se aderir a tecidos adjacentes, bem como, né, ao endotélio dos vasos sanguíneos, né, facilitando esse tropismo dessas células dentro dos vasos sanguíneos e com isso o acesso ali às vias linfáticas e sanguíneas. E por último, o estágio de metástase, né, onde de fato essas células elas se desprendem muito facilmente ali do tumor e também ao mesmo tempo elas têm uma capacidade de adesão a tecidos de outra natureza muito grande, ou seja, um carcinoma, por exemplo, ele vai se aderir muito facilmente a um tecido conjuntivo, por exemplo. Tá? Essas células elas começam a expressar outras integrinas, outras caderinas, outras antígenos de membrana, outras moléculas de adesão que ela não expressava antes. E isso vai auxiliar nesse processo de metástase. E nós sabemos, e nós vamos ver depois, mais adiante nesse curso, que não somente a migração para outros órgãos através da corrente sanguínea, mas também a colonização de órgãos específicos. Então essa colonização ela também será mais propícia. Então essa célula vai chegar em um órgão distante, ela vai colonizar esse órgão, ela vai conseguir ali se proliferar e formar um tumor secundário. Ok? Bem, então, como nós vimos, esse processo de carcinogênese é um processo lento, gradual, né? Ele segue essas etapas de câncer in situ, de câncer invasivo, de metástase, tá, ok? Ele ocorre como resultado de múltiplas mutações, e essas mutações nós temos que ter em mente uma distinção muito clara aqui, tá? O câncer, ele é uma doença genética. Por que ele é uma doença genética? Porque ele é resultado de um processo de alteração dos genes, né? Que alterações são essas? Mutações. Mutações ocorrem nos genes, de forma que a expressão desses genes, o produto desses genes, o que é expresso a partir dessas mutações, é algo diferente daquilo que é normal. Tá? E isso vai acarretar em alterações no fenótipo dessa célula, e esse fenótipo alterado vai resultar, né, em uma célula neoplásica maligna. Tá, ok? Basicamente é isso. Então o câncer é uma doença genética, simplesmente porque é resultado de uma alteração no DNA. Tá? Agora, todo câncer ele é uma doença genética, mas nem todo câncer é hereditário. Tá? Genético e hereditário são conceitos diferentes. Então, na verdade, todo câncer genético, porém nem todo câncer é hereditário. Por quê? Porque se nós podemos separar todas as células do nosso organismo, de um indivíduo, em dois grupos, as células somáticas e as células germinativas. As células somáticas são todas as células que constituem os nossos tecidos, nossos órgãos.
enquanto que as germinativas são aquelas células especializadas na formação de gametas. São muito importantes porque elas determinarão a passagem do material genético para a próxima geração. Então, o que vai acontecer nesse caso? Né? Nesse caso, o que vai acontecer? Essas células germinativas, caso elas sofram mutações que acarretem na ativação de oncogenes ou na modificação de supressores tumorais, e nós vamos falar desses conceitos daqui a pouco. Ou seja, caso essas células sofram mutações que irão predispor essas células futuramente a adquirir um fenótipo de neoplasia, essas células, elas eventualmente numa fecundação, um espermatozoide ou um ovário secundário, poderão transmitir essas mutações específicas para a prole, para a próxima geração. E aí o indivíduo que for formado a partir dessa fecundação, ele irá conter essas mutações no seu DNA, nas suas células somáticas, que irão predispor ele a ter um tipo específico de câncer, conforme o tipo de mutação. Tá? Já adianto a vocês que os cânceres hereditários eles correspondem a uma porcentagem muito pequena dos tipos de cânceres. A maioria dos cânceres são cânceres genéticos com nenhuma base hereditária. Por exemplo, um carcinoma, O carcinoma é um câncer, ele tem uma base genética, porém não é hereditário porque ele acomete células do tecido epitelial. Carcinoma de pele, por exemplo, me refiro. Temos também adenocarcinomas que já incluem glândulas, que aí vem pâncreas e uma série de outras glândulas importantes. Nós falamos, inclusive, nas aulas passadas, nas classificações. Mas quando nós falamos de mutações, basicamente nós podemos dividir 4 grupos de genes importantes, que quando sofrem mutações podem levar essa célula a adquirir um fenótipo de neoplásico, e eventualmente uma neoplasia maligna. São genes relacionados com vias de sinalização, que atuam no controle do ciclo celular, ou seja, as vias de resposta da célula a fatores de crescimento. Então, uma célula deve ser capaz de se multiplicar, a salvaguarda aquelas células que já estão num grau de diferenciação muito grande, como os neurônios, mas células que se dividem, elas devem ser capazes não apenas de fazer divisão, mas de controlar essa divisão. Quando ela vai se dividir, quando vai deixar de se dividir. Isso é feito mediante a resposta a sinais externos, a fatores de crescimento, hormônios e também a nutrientes. E o que vai fazer essa célula responder de forma específica a esses sinais externos são as vias de sinalização. Então, quando ocorrem mutações nos componentes dessas vias, quase sempre ocorre algum problema, alguma neoplasia, ou alguma perturbação do ciclo celular que pode futuramente levar a uma neoplasia. Tá ok? Nós temos, e outra questão também interessante, tá? Nós vamos ver que, mais adiante, que genes que estão relacionados a esses processos de ativação das vias de divisão celular, geralmente são classificados como proto-oncogenes, tá? Nós vamos falar daqui a pouco para vocês esse conceito. Proto-oncogenes são genes que atuam ativando o ciclo celular. Nós temos também a classe antagônica, certo? Que são os genes relacionados à apoptose, que já são aqueles genes que fazem um controle negativo do ciclo celular, certo? Então, fazendo um controle negativo do ciclo celular, como assim, professor? Então, o ciclo celular ele é muito importante, por quê? Porque na fase G1 é uma fase de controle de qualidade do ciclo celular. E nessa fase de controle de qualidade, a célula ela vai expressar uma série de fatores de transição, dentre eles a proteína P53, que irá ativar genes de reparo do DNA caso tenha ocorrido ali algum tipo de mutação. Tá? Então, o que vai acontecer? Essas mutações elas precisam ser reparadas. Se não forem reparadas, a célula não pode ingressar da fase G1 para a fase S. Então, várias proteínas chamadas supressoras tumorais, como o P53, a proteína PRB, serão produzidas, são fatores de transição, irão ativar processos de reparo do DNA, ou seja, que irão corrigir o DNA, certo? E caso esse DNA não seja corrigido, caso as mutações tenham sido muito graves, esses genes supressores tumorais irão ativar processos de apoptose, ou
seja, processos que levarão aquela linhagem celular muito mutada, muito comprometida, a realizar a apoptose, de forma a reaproveitar as estruturas celulares que compõem aquela célula, tá ok? Então, o processo de apoptose ele é também muito alterado no câncer, por quê? Porque a célula perde a capacidade, a célula tumoral, de fazer esse controle negativo do ciclo celular. Então, uma célula que sofreu muitas mutações, uma célula neoplásica, ela não consegue ativar o seu sistema de apoptose. Então, ela passa a se proliferar descontroladamente, transmitindo mutações de geração em geração para as células filhas. Então, uma célula que está com um genoma quase muito comprometido, muito mutado, ela vai se dividir e gerar duas células com o mesmo problema. Essas duas vão se dividir e gerar 4. Essas 4 vão se dividir e gerar 8. E assim nós temos um problema que vai se amplificando. A célula perde a capacidade de inibir o seu ciclo celular. Por isso que o câncer ele tem esse aspecto proliferativo. Também mecanismos de reparo, eu mencionei a vocês também, que são regidos por genes supressores tumorais. E também, por último, já nas neoplasias malignas, genes de adesão celular. Então a célula ganha uma capacidade de se aderir a tecidos diferentes daquele tecido originário daquela célula, tecidos diferentes. Ela ganha uma capacidade de colonizar tecidos distantes e tecidos fisiologicamente diferentes do tecido de origem. Bem, o processo de conversão de uma célula normal a uma célula maligna, geralmente ele requer de 6 a 7 eventos de mutação. Isso varia, esses eventos eles podem ocorrer rapidamente ou podem ocorrer em décadas, em torno de 20 a 40 anos. Depende do tipo de exposição que o indivíduo ele foi exposto. Se o indivíduo ele foi exposto à radiação, por exemplo, ou a agentes químicos, ou outro tipo de processo que acelerou essas mutações, obviamente esse tempo será muito curto. Mas geralmente, o indivíduo que tem uma exposição branda a agentes carcinogênicos, ele pode levar até 40 anos para apresentar essas alterações genéticas e epigenéticas que podem levar uma célula normal a se converter em uma célula neoplásica maligna. Em certos casos, a propensão ao câncer ela será hereditária, como eu falei com vocês, quando mutações ocorrerão nas células germinativas. E, como eu mencionei a vocês, todo câncer ele é genético, porém nem todo câncer é hereditário. Na verdade, a minoria das neoplasias malignas são hereditárias. Então é necessário esse evento específico, muito importante, que são mutações nas células germinativas. Bem, falando então das classes de genes que são fundamentais, para o ciclo celular e não somente o ciclo celular, mas as classes que são mais sensíveis às mutações, de forma que, quando essas classes são muito alteradas, essa alteração irá favorecer, do ponto de vista de processo, a conversão de uma célula normal em uma célula neoplásica maligna. Então, quais classes de genes são essas? Nós falaremos basicamente de 2 delas na aula de hoje, tá ok? As outras 2, nós falaremos ao longo desse curso. Então, as 2 principais são os oncogenes, ou proto-oncogenes, que nós vamos definir daqui a pouco, e os genes supressores tumorais, tá ok? Nós temos também os genes reguladores do reparo do DNA, que também podem ser incluídos como genes supressores tumorais, e também genes relacionados a antígenos de membrana e proteínas de adesão, que já estão relacionados já em um processo de metástase, que quando a célula já é neoplásica e adquire uma malignidade, ou seja, a célula já tem um tropismo já para outros tecidos, e de forma que esse tropismo, muito dele será devido a antígenos diferentes de membrana que garantem uma certa adesão dessas células a tecidos estranhos, tecidos diferentes daquela célula de origem. Bem, então, vou falar basicamente na aula de hoje dos oncogenes e dos supressores tumorais. Os oncogenes, ou proto-oncogenes, alguns autores chamam de proto-oncogenes os genes normais no indivíduo, não mutados, são aqueles genes que ativam o ciclo celular, genes relacionados com a divisão celular, genes que promovem a divisão celular. Temos, por exemplo, fatores de transição, que fazem com que ativa a mitose. Temos receptores de hormônios de crescimento, por exemplo.
né, como por exemplo o receptor para fator de crescimento endotelial. Por exemplo, nós temos a genes que ativam o metabolismo celular, genes que ativam o metabolismo de biossíntese, né, de biomoléculas. Ou seja, todos aqueles genes que fazem com que a célula se divida. Então, esses serão os genes, os proto-oncogenes. Apesar deles terem esse nome, eles são genes normais na célula, eles ativam o ciclo celular. Tá? Por que eles têm esse nome de oncogenes ou proto-oncogenes? Devido ao fato de, caso eles sofram mutações, essas mutações poderão converter essa célula normal em uma célula neoplásica, e eventualmente uma célula neoplásica maligna. Tá ok? Já os genes supressores tumorais, eles possuem papel antagônico aos oncogenes. Tá? Enquanto os oncogenes ativam o ciclo celular, eles promovem a passagem da célula da fase G1 para a fase S. Os genes supressores tumorais fazem o contrário. Eles irão frear ao ciclo celular na fase G1 e impedir a passagem automática da célula da fase G1 para a fase S. Ou seja, eles irão retardar essa passagem de forma a garantir com que um controle de qualidade adequado seja feito na fase G1. Certo? E eventualmente, caso essa célula não passe desse controle de qualidade, esses genes também serão responsáveis por ativar processos de apoptose e levar aquela célula à apoptose. Tá ok? Então, inclusive, por isso que os genes de reparo do DNA são muito ligados aos supressores tumorais. Por quê? Porque, na verdade, os supressores tumorais eles ativam a expressão de genes reguladores, né, do reparo do DNA. Tá? Então, fazem parte do mesmo mecanismo de reparo. Bem, para o estudo então do processo de carcinogênese, é fundamental que nós entendamos o funcionamento do ciclo celular. O ciclo celular, né, é o período no qual uma célula ela se prepara e depois se divide em duas células através do processo de mitose, né, considerando, né, o ciclo, né, que de uma célula 2N irá gerar duas células 2N, tá? Então esse ciclo, ele por se tratar de um evento muito importante, ele é extremamente controlado. E os controles desse ciclo, ele se dá justamente nas etapas, nas fases de passagem de uma etapa para outra. Ou melhor, nos momentos que antecedem e que vêm depois da passagem de uma fase para outra. Então, apenas para revisar, o ciclo é formado por dois principais períodos, digamos assim, o período de intérfase, que é formado pelas fases G1, fase S e fase G2, e o segundo período também muito importante, o período de mitose, ou a fase M. A mitose, como você já sabe, é formada pela prófase, pela metáfase, pela anáfase, pela telófase, e depois pelo processo de citocinese. Tá, ok? É onde será executada de fato a divisão celular. Eu quero chamar a atenção para o período aqui de intérfase, as fases G1, a fase S e a fase G2, não nos esquecendo, obviamente, que a intérfase ela também tem uma fase, que é a fase G0, que é onde a célula ela está fora do ciclo de divisão celular. Tá? Então, geralmente são células que uma célula pode estar na fase G0 ou de forma temporária, né, a célula realizou a divisão celular, ela foi para G0 e depois retornou, ou de forma permanente, desde o período embrionário. Então, um exemplo aqui nesse caso seriam as células nervosas, né, elas estão em G0 desde a fase embrionária. Tá, o que eu me refiro aqui às células que estão ativamente, né, realizando ciclos de divisão celular. Então, a fase G1, que é a fase que vem logo após a divisão celular, ela é uma fase muito importante, ela vai inaugurar o início do ciclo, né? E também ela é uma fase onde vários genes, incluindo essa classe de genes que nós chamamos de genes supressores tumorais, serão muito expressos, serão muito ativados. E esses genes eles possuem basicamente duas funções principais. A principal função dessa classe de genes é justamente controlar os processos de checagem e reparo do genoma. É se averiguar se ocorreram muitas mutações nesse DNA durante o processo de mitose, se esse DNA apresenta alguma quebra, se esse genoma apresenta alguma instabilidade,
né, se os telômeros, né, eles foram bem sintetizados, né, aí nesse caso nós temos a telomerase também vai atuar, mas a telomerase de forma específica vai ter um papel mais na fase S, na replicação do DNA, no final da replicação, tá? Mas também vai ter uma checagem também de todo o cromossomo aqui. E também, caso quebras nesse DNA ocorreram, então existe todo um sistema enzimático de reparo do DNA que irá reparar esse DNA, tá ok? Se esses danos ao DNA foram muito dramáticos, foram muito drásticos, o que vai acontecer? Essa classe de genes importantes, que são os supressores tumorais, irão ativar mecanismos de apoptose. E esses mecanismos de apoptose irão basicamente reciclar toda a célula, ou seja, irão levar aquela célula a uma morte celular programada, onde todos os componentes que formam essa célula serão degradados de forma a originarem monômeros, né, dessas macromoléculas que possam ser reaproveitados por outras células. Tá, ok? Então esse processo, essa fase de ano é muito importante, como fosse uma espécie de check-out, uma espécie de checagem da integridade celular e de decisão. Essa célula ela está apta a prosseguir um novo ciclo ou se ela precisa de sofrer algum reparo. Se o reparo for possível de ser realizado, então genes de reparo do DNA serão ativados. Se caso esse reparo não for possível, então uma outra classe de genes, que são genes pró-apoptóticos, será ativada e essa célula vai entrar em apoptose. Tá? Na fase G1 também, ela vai marcar também a destinação dessa célula. Ou seja, se essa célula vai prosseguir em mais um ciclo de divisão ou se ela vai entrar numa fase de quiescência chamada fase G0. Tá? Essa ida para a fase G0 ela é uma ida que pode ser irreversível para algumas células e irreversível para outras. Exemplo, células nervosas, por exemplo, até onde se sabe, né, elas entraram na fase G0 ainda no período embrionário. Então elas não podem mais voltar para o ciclo celular, para a fase G1 e prosseguir o ciclo celular. Tá, ok? Então elas estão de forma permanente, de forma perene na fase G0. Outras células, no entanto, elas podem sair da fase G1 e ir para a fase G0, exercerem ali a sua função fisiológica e depois retornarem para a fase G1 e realizarem um novo ciclo celular. Isso depende dos aspectos morfofisiológicos de cada célula. Tá, ok? Antes da fase G1 terminar, né, na passagem de G1 para S, inclusive esta passagem você deve ter em mente que é uma passagem que é irreversível. Tá? Essa passagem ela condenará a célula a realizar uma divisão celular. Nesse momento aqui nós temos um que nós chamamos de checkpoint G1/S. O que vem a ser esse checkpoint G1/S? Esse checkpoint é justamente a ativação, né, de quinases dependentes de ciclinas, entre elas a CDK6 e a CDK4. O que são essas enzimas? São quinases que fazem o quê? Fosforilarão outras enzimas, ativando fatores de transição, ativando indiretamente a expressão de genes específicos ou ativando enzimas que realizarão processos específicos. Essas quinases, elas têm esse nome por quê? Porque elas são inativas de forma... elas são expressas de forma inativa, elas não são ativas por si, elas apenas exercerão a sua atividade quinásica se ligadas à ciclina D. Ou ligadas a qualquer ciclina, né? Por isso que o nome é quinase dependente de ciclina. Especificamente a CD4 e a CD6 são ativadas de forma específica pela ciclina D. Tá? A ciclina é um peptídeo que ela será produzido de forma cíclica, de forma específica em cada fase do ciclo. Tá, ok? Então esse complexo quinase dependente de ciclina irá, né, ativar, à medida de fosforilação, uma série de processos que levarão justamente a essa checagem do genoma, ativação da apoptose e ingresso dessa célula da fase G1 para a fase S. Tá, ok? Então, se está tudo ok, se aquela célula precisa de se dividir, se aquele tecido precisa se dividir, e aqui eu abro um parênteses, essa pergunta, se uma célula precisa se dividir, ela é respondida por fatores de crescimento que estão fora das células, geralmente produzidos por outros tecidos, que induzirão um outro tecido a se desenvolver.
Então, essa célula que está ativando essa divisão celular, ela não está fazendo isso à toa, ela está respondendo a sinais externos. Pode ser um contato célula a célula durante uma cicatrização, pode ser fatores de crescimento produzidos por outros órgãos que estão ali desencadeando vias de sinalização que ativarão esses genes. Enfim, essa célula está respondendo a sinais externos. E aí, nesse caso esses sinais sejam pró-crescimento, essa célula passará de G1 para a fase S. Essa passagem é definitiva e a fase S ela tem esse nome devido a ser uma fase de síntese. Então, todas as macromoléculas que compõem as organelas dessa célula serão produzidas em larga escala, basicamente de forma a possibilitar que essa célula se divida logo após, porque a fase S ela vai definir a divisão celular. Ela vai chancelar a decisão de que aquela célula irá se dividir. E o evento mais importante da fase S é a replicação do genoma. Tá? Esse processo ele é muito controlado, ele ocorre apenas uma vez por ciclo celular. Tá? Aí você tem que lembrar que para o genoma se replicar, a célula precisa ativar genes de biossíntese, incluindo biossíntese de nucleotídeos. Certo? Então a fase S ela será um período também muito importante. E aí você pode pensar, né, todos aqueles mecanismos de controle, né, da replicação, reparo do DNA também, caso ocorra a adição de alguma base errada, de algum nucleotídeo errado, também a DNA polimerase ela deve ser capaz também de realizar uma ação exonucleásica 3' 5', enfim, aí é um processo altamente controlado. Se está tudo ok, então a célula vai passar já com seu genoma duplicado da fase S para a fase G2, onde na fase G2 já se iniciam os procedimentos para a mitose em si. Então a cromatina ela começa a se condensar progressivamente, a estrutura do envelope nuclear começa a se organizar de forma depois a ser absorvida na fase de prófase, onde ela desaparecerá para permitir a separação das cromátides irmãs. Ou seja, a célula aqui já está se preparando para fazer uma nova mitose na fase G2. E na fase G2 nós também temos processos, né, controlados já pela ciclina A. Tá? Então já não é a ciclina D, mas a ciclina A que controlará esses processos. A fase final da fase S é controlada pela ciclina A associada a CDK2, tá? Por esse mesmo mecanismo, CDK inativa, quando ligada à ciclina se torna ativa, irá fosforilar proteínas, enzimas e fatores de transição, né, de forma direta, levando na expressão de genes específicos, que irão levar a célula a tomar essa decisão. Também, no início da fase G2 e no início da mitose, nós temos o complexo CDK1 ciclina A, que irá justamente levar essa célula de G2 para o início da mitose. Tá ok? Então, dessa forma, o ciclo celular é controlado. Entrando na mitose, então, vai começar aqueles eventos da mitose se iniciarão. Então, reabsorção do envelope nuclear, condensação progressiva dos cromossomos e posicionamento deles para uma separação das cromátides irmãs, que ocorrerá lá na anáfase, certo? E esse processo de divisão em si, literal, né, de separação das cromátides irmãs, depois citocinese, ele é controlado já pela ciclina B. Então a ciclina B é a ciclina que é responsável pela fase M, pela fase de mitose. Né? E ela vai ativar a quinase 1, a quinase dependente de ciclina 1. Tá ok? Esses processos, pessoal, vejam que são diferentes quinases e diferentes ciclinas que regulam cada fase desse processo. Então, tanto a checagem da integridade do genoma, ciclina D, como associada às suas CDKs, quanto o ingresso dessa célula da intérfase para a mitose. Então nós temos aqui a ciclina A controlando a CDK1 e a CDK2, e a fase de mitose em si, a divisão celular propriamente dita, nós já temos a ciclina B atuando como protagonista, ativado por meio, né, da ativação da CDK1. Bem, como eu disse a vocês, essas ciclinas, né, elas não são expressas de forma descontrolada, elas são expressas por demanda. E qual vai ser a demanda, qual vai ser o sinal que irá fazer com que a célula expresse essas ciclinas? Sinais externos, né? Pode ser um impulso nervoso, pode ser um contato célula a célula, pode ser a presença, a abundância de um nutriente específico, como também podem ser fatores de crescimento.
né? Então essas siglas que você vai se deparar nessa aula, como EGF, PDGF, são peptídeos que atuam como fatores de crescimento. Tá? Então EGF, fator de crescimento endotelial, PDGF, fator de crescimento similar associado a plaquetas. Tá? Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Né? Como que esses fatores de crescimento eles atuam? Né? Eles são peptídeos, não entram dentro da célula, uma via de sinalização que vai acontecer aqui. Então, isso geralmente vai acontecer lá na fase G1. Tá? Então, o que vai quando a célula realizou toda a checagem do genoma, tá? E ela vai passar para a fase S, qual vai ser o sinal, né, que vai disparar essa passagem da fase G1 para a fase S? Geralmente é a presença de um fator de crescimento. Então esse fator vai se ligar a um receptor de membrana específico, geralmente um receptor do tipo tirosina quinase, um receptor RTK, que está inativo, porém quando ligado ao fator de crescimento, se tornará ativo na sua porção citosólica, fosforilando uma série de proteínas, uma série de enzimas, levando também à produção de fatores de mensageiros secundários, que amplificarão esse sinal de fosforilação e, por fim, como resultado dessa cascata de fosforilação, nós teremos o que? A ativação de fatores de transição específicos, sendo o principal deles o fator de transição CMYC, o qual nós falaremos mais adiante da aula, que quando mutado atua como um importante oncogênio. Não apenas o CMYC, mas o próprio receptor do fator de crescimento se torna um oncogênio. Aqui eu quero chamar a atenção, pessoal, que eu vou falar mais adiante o seguinte. Nós temos dois grupos de genes muito importantes. Nós temos os proto-oncogenes, que alguns autores já chamam também de oncogenes, e nós temos os supressores tumorais. O que são os proto-oncogenes? São aqueles genes que levam a célula a realizar a divisão celular. Tá? Então, um proto-oncogene é ruim? Não, ele não é ruim. Todos esses aqui são proto-oncogenes. Todos eles são proto-oncogenes. Porém, né, esses proto-oncogenes, quando sofrem mutações, né, eles se tornam oncogenes e levam a célula a realizar uma divisão celular descontrolada, uma divisão celular totalmente anormal. Eu quero chamar a atenção porque exige cuidado, porque alguns autores chamam proto-oncogenes de oncogenes e os oncogenes, quando sofrem as mutações, chamam de oncogenes mutados. Tá? Então você deve se atentar ao contexto da fala do autor. Tá, ok? O fato é que proto-oncogenes / oncogenes são importantes para o ciclo celular, para ativar a divisão celular, e quando esses genes sofrem mutações, eles podem ser ativados, certo? No sentido de descontrolar o ciclo celular, no sentido de levar a uma proliferação descontrolada daquela célula e assim inaugurar um processo de neoplasia. Tá, ok? Então, os oncogenes e proto-oncogenes são genes críticos no processo de carcinogênese, no processo neoplásico. Por quê? Porque são genes que, quando sofrem uma mutação, podem perder o seu controle em termos de expressão, em termos de atividade, e fazer com que aquela célula entre um ciclo celular descontrolado. É como se fosse um acelerador. Como se os proto-oncogenes e os oncogenes fossem aceleradores do ciclo celular, porém, quando perdem o controle, podem levar a um processo neoplásico e eventualmente uma neoplasia maligna. Bem, então, continuando aqui, mostrando a mesma ideia do slide anterior, então nós temos aqui vários receptores, tá? Vocês estudaram vias de sinalização na fisiologia e também no final da citologia. Se você tem dúvidas sobre vias de sinalização, eu vou deixar aqui um link de uma aula, das últimas aulas da playlist de citologia. Então lá eu expliquei um pouco sobre essas vias de sinalização. Tá? Então, nós temos vários receptores para vários hormônios, fatores de crescimento. Uma das famílias principais são os receptores do tipo RTK. Tá? RTK vem de receptor tirosina quinase. Tá? E esses receptores, dentre eles, uma família que se destaca é o HER2, e também tem os receptores do tipo HERC, né? Eles atuam reconhecendo fatores de crescimento, aqueles fatores PDGF, EGF, FGF, e ao reconhecer esses fatores, eles irão, a sua porção citoplasmática, ela possui uma atividade quinásica, e ao ser ativada essa atividade quinásica, ela irá promover a troca, né, do GTP para GTP na proteína RAS, na quinase RAS. RAS é uma quinase muito importante, tá? Ela é uma proteína G,
Por quê? Porque ela depende do GTP estar ligado a ela para que ela tenha uma atividade quinásica, de forma que quando a RAS ela está ligada ao GDP, ela está inativa, tá? Ela está desligada. Agora, se ocorrer o sinal extracelular e essa porção citoplasmática do RTK promover a troca de GDP por GTP na RAS, o que vai acontecer? RAS ligada a GTP passará a ser ativa, estava inativa ligada a GTP, passará a ser ativa ligada a GTP. Estando ativa, RAS irá fosforilar uma série de outras quinases, de várias famílias de quinases, a família RAF, a família MEC, né, que basicamente tem a função de amplificar esse sinal de fosforilação, ou seja, uma RAS vai fosforilar, por exemplo, 10 quinases do tipo RAF, 10 quinases do tipo RAF irão fosforilar cada uma mais outras 10, ou seja, o sinal vai se amplificando, se intensificando, de forma que essa cascata de sinalização irá culminar na ativação de fatores de transição específicos que levarão à expressão, né, de genes específicos que promoverão a divisão celular, que promoverão a passagem da fase G1 para a fase S, tá ok? Dentre esses fatores de transição nós podemos, existem vários fatores nesse sentido, dentre eles um dos principais é o fator de transição CMYC, que nós vamos falar um pouco mais adiante nessa aula. Tá? CMYC, dentre outras coisas, vai promover o quê? A expressão de ciclina D. Vocês estão lembrados que a ciclina D faz? Ela vai auxiliar no processo de passagem da fase G1 para a fase S. Tá, ok? Então, é dessa forma que os fatores de transição se relacionam com as ciclinas. Os fatores de crescimento se relacionam com as ciclinas. Eles, em última análise, promovem uma expressão de ciclina D, e se ciclina D está sendo expressa, olha só, se eu tenho muita ciclina D, as CDK serão ativadas, a célula vai passar de G1 para a fase S. Tá, ok? Então, é dessa forma que a célula ela responde esses sinais. E aí, pessoal, não é nenhuma surpresa que qualquer uma dessas proteínas, qualquer um dos genes que codificam essas enzimas, quando mutado, obviamente, pode levar à produção de uma dessas proteínas de forma defeituosa, e se caso uma desses componentes dessa cascata estejam mutados, ou estejam atuando de uma forma anormal, qualquer um deles poderá atuar como uma oncoproteína, certo? E aí levando uma desregulação do ciclo celular, ou seja, uma superativação desse ciclo, dessa divisão celular, e assim inaugurando um processo neoplásico. Tá, ok? Então qualquer gene, qualquer componente dessas vias de crescimento, né, quando mutado, é candidato para atuar assim como um oncogênico ou como uma oncoproteína. Tá, ok? Eu falo oncogênio já no sentido de ser um oncogênio mutado que vai levar à neoplasia. Bem, apenas aqui para citar alguns dos fatores de crescimento, então, que levam a célula de G1 para a fase S, e sem esses fatores, as células entrariam para a fase G0. Ou seja, a fase G0 significa uma pausa no ciclo celular. A célula vai entrar no estado de quiescência e não vai, pelo menos momentaneamente ou de forma definitiva, né, como algumas células, no caso células nervosas, elas não mais se dividirão. Então, alguns fatores importantes são o fator NGF, fator de crescimento neural, o EGF, o fator de crescimento epidérmico, o FGF, fator de crescimento de fibroblasto, o PDGF, fator de crescimento plaquetário, e o IGF, fator de crescimento tipo insulina. Tá, ok? Esses fatores eles receberam esse nome devido à fonte, ao tipo de célula aonde eles foram identificados pela primeira vez. Tá, ok? O PDGF e o FGF eles tornam as células competentes para passar de G0 para G1, ou seja, eles retiram a célula do estado de quiescência. E o fator EGF e o IGF eles fazem com que a célula progrida de G1 para S. Tá, ok? Então, são vários fatores de crescimento e não apenas, ressaltando aqui, fatores de crescimento fazem a célula passar de G1 para S, mas também nós temos nutrientes, hormônios e assim por diante. Então, o ciclo celular, o sucesso da homeostase do ciclo celular, ele é espelho da homeostase entre essas duas classes de genes. Tá? Entre os oncogenes ou proto-oncogenes, aqui eu me refiro a oncogenes no contexto de ser um oncogene normal, tá? Que não está mutado, que está sendo expresso
em condições normais, tá? Não me refiro a um oncogene mutado que está ali sendo superexpresso ou levando à produção de uma oncoproteína defeituosa que vai levar a um processo neoplásico, no contexto da normalidade do ciclo celular, tá? Então, nós temos o equilíbrio muito importante entre oncogenes e genes supressores tumorais. Então é como se os oncogenes fossem o acelerador do carro, tá? Ou os proto-oncogenes fossem o acelerador do carro, enquanto que os genes supressores tumorais atuassem como os freios. Tá? Então, obviamente, né, para que o ciclo celular ocorra sem nenhum tipo de neoplasia ou sem nenhum tipo de anormalidade, é necessário que haja um equilíbrio entre essas duas classes de genes. Agora, quando esses oncogenes são superexpressos ou ocorre uma mutação de forma que eles passam a serem ativos de forma constante, sem qualquer tipo de controle negativo, o que vai acontecer? Essa célula vai acelerar o seu ciclo celular, ela vai começar a apresentar um fenótipo neoplásico, ou seja, de descontrole do ciclo celular. Isso também pode levar a uma neoplasia maligna, que é igual a câncer. O efeito rebote também ele é verdadeiro. Então, quando a célula sofre mutações nos genes supressores tumorais, que atuam como freios do ciclo celular, certo? Ou seja, caso o DNA tenha alguma instabilidade, alguma mutação, esses genes irão frear o ciclo celular, vão ativar mecanismos de reparo, vão ativar, eventualmente, sendo necessário, uma apoptose daquela célula. Se esses genes são inibidos ou têm a sua expressão diminuída, a célula, o carro perdeu o freio, então a célula perdeu o freio do ciclo celular. Também isso pode resultar em uma neoplasia e eventualmente uma neoplasia maligna, que nós chamamos de câncer. Tá ok? E a situação mais dramática é quando a célula perde os dois. Tá? Então existem certos tipos de neoplasias malignas mais agressivas, em que tanto os genes supressores tumorais como os protogenes estão comprometidos, então a célula ela está em um ciclo de divisão celular totalmente descontrolado, uma neoplasia bastante agressiva. Então, como eu falei com vocês, você pode pensar nesses dois genes, né, no antagonismo acelerador, né, freio, né, acelerador, freio. Os oncogenes atuam como aceleradores do ciclo celular, enquanto que os supressores tumorais atuam como freios do ciclo celular, atuando como um controle negativo desse ciclo. Bem, citando alguns exemplos aqui. Então, os oncogenes ativados, né? Então, oncogenes que, quando mutados, podem levar, né, ali um processo neoplásico. Então, nós temos aqui a telomerase, por exemplo. Nós temos as proteínas RET e SRC. Temos as próprias quinases dependentes de ciclinas, né? Ou seja, genes que ativarão o processo de divisão celular. Se esses genes forem supraexpressos, ou se eles forem mutados de forma que eles não sofram nenhum tipo de controle negativo, aí um exemplo bastante clássico é a proteína RAS. RAS ela sofre um tipo de mutação. A proteína RAS ela é uma proteína G. E aí ela só vai ser ativada se ligada a GTP. O que acontece? A RAS ela sofre algumas mutações em que ela se torna constantemente ativa, independente de estar ligada a GDP ou GTP. Né? Quando ligada numa situação normal, RAS ela está ativa somente quando ligada a GTP. E nessa normalidade, quando ligada a GDP, ela está inativada. O que acontece? A RAS ela pode sofrer mutações. Como resultado dessas mutações, ela passará a estar constantemente ativada, independentemente de ser ligada a GDP ou GTP, ela vai estar sempre ativa. Então essa RAS ativada, o que ela vai fazer? Ela vai levar, né, uma proliferação descontrolada daquela célula, porque vai superexpressar o fator de transição CMYC, vai superexpressar a ciclina D, então aquela célula vai estar constantemente, né, passando de G1 para a fase S, sem qualquer tipo de parada, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de controle de qualidade do seu genoma. Então, com isso, mutações irão se acumulando, células neoplásicas vão se formando em um ritmo mais acelerado, e isso vai originar, obviamente, um tumor. Tá ok? Também, passando aqui, continuando os oncogenes aqui, genes pró-apoptóticos. Eu vou falar primeiro dos supressores tumorais, que aqui a gente já continua um raciocínio. Tá? Então, oncogenes vão atuar nesse sentido. Agora vamos falar um pouco de supressores tumorais.
Então, os supressores tumorais, como você já sabe, falei anteriormente, eles atuam de forma antagônica, eles irão frear o ciclo celular, eles irão desacelerar esse ciclo. Tá? De qual forma? Né? Ativando genes pró-apoptóticos, né? Como a proteína FAS, por exemplo, né? A enzima FAS, atuando também como genes que ativarão, né, mecanismos de reparo do DNA, como a proteína RB1, a proteína P53, inclusive a RB1 vai ser um dos inibidores da passagem para a fase S, inclusive eu vou falar um pouco da RB1 no final dessa aula em algumas doenças. Então são genes que nós chamamos de genes protetores, né? São genes que responsáveis por proteger aquela célula que está mutada, que está com seu genoma alterado, de realizar um outro ciclo de divisão celular e passar aquele erro adiante. Tá, ok? O que acontece? Esses genes supressores, eles também, quando mutados, podem acarretar problemas, podem acarretar neoplasias. Por quê? Mas essa mutação, né, não é no sentido de superativação desses genes, mas sim no sentido de inibição. Então eles podem sofrer mutações que irão inibir a sua função ou inibir os seus efeitos, e isso pode fazer com que esses genes, quando não ativados, quando não expressos, não controlem mais negativamente o ciclo celular. Então essa célula passará a se proliferar mais uma vez de uma forma descontrolada. Então quando esses genes são inibidos, aqui ó, a célula se prolifera. Tá, ok? Em uma situação normal, né, como que essa célula recuperaria o ciclo celular? Né, se os genes supressores tumorais fossem adequadamente expressos, sem qualquer tipo de mutação, realizando as suas funções de inibição da progressão do ciclo celular, certo? E também genes antiapoptóticos, né, fossem inibidos. O que são genes antiapoptóticos? São aqueles genes que promovem o ciclo celular, que disparam o ciclo celular. Então esses genes também sendo inibidos, a célula retornaria ao seu ciclo celular normal. Tá, ok? Aí dentre eles nós temos vários aqui, o BCL2, a telomerase. A telomerase é interessante porque a telomerase, quando mutada, ela está relacionada com a imortalização de certas linhagens neoplásicas. Por que imortalização? Porque um dos mecanismos que a célula possui é justamente o encurtamento dos telômeros. Né? Esse encurtamento ele tem que ser controlado, esse controle é feito pela telomerase, só que esse encurtamento brando, mesmo com a ação da telomerase, ele é importante para a célula, por quê? Porque a célula vai limitar o número de ciclos que ela pode fazer. Por que é importante a célula limitar o número de ciclos de divisão que ela vai fazer? Porque se a célula fizer muitos ciclos, né, maiores são as chances de ela acumular mutações de um ciclo para o outro. Né? E chega um momento que as mutações elas são tantas que essa célula passa a apresentar uma certa instabilidade genômica. E o encurtamento do telômero ele ativa ainda mais essa instabilidade genômica. E essa ativação dessa instabilidade genômica é um dos gatilhos que disparam a apoptose. Então, o encurtamento dos telômeros ele é importante para justamente com que células envelhecidas que têm uma maior chance de acumular mutações sofram apoptose. Então, isso é um controle de qualidade importante. Então, o encurtamento dos telômeros, mesmo com a ação da telomerase, ele é benéfico. Ele impede com que linhagens celulares que têm um genoma instável, com muitas mutações, se dividam de forma descontrolada. Agora, uma das assinaturas moleculares da imortalização de células neoplásicas malignas é justamente, né, a superexpressão da telomerase ou uma telomerase superativa. Por quê? Porque esse fator encurtamento dos telômeros não estará mais presente, então a célula neoplásica vai apresentar o telômero bastante íntegro, digamos assim, e isso vai retardar a apoptose. Tá? Então aquela célula não vai sofrer nenhum controle negativo do seu ciclo. Muitas linhagens de células neoplásicas malignas que apresentam esse quesito de imortalização, né, apresentam também mutações importantes nas telomerases. Tá, ok? Bem, falando um pouco também ainda dos oncogenes, né? A gente vai falar mais dos oncogenes em si. Os supressores tumorais eles têm uma função importante quando eles perdem a sua função. Tá? Os oncogenes, como eles atuam, né, em quase todas as fases do ciclo, né, existe uma maior chance, né, de uma neoplasia se originar a partir de uma mutação de um oncogene.
embora nós tenhamos supressores tumorais importantes, como o p53 e RB1, que são muito consagrados como marcadores tumorais em vários tipos de cânceres. Mas falando um pouco aqui dos oncogenes, né, nessa parte da aula. Então, os oncogenes, que codificam oncoproteínas, quando mutados, como eu falei com vocês, podem levar a um descontrole do ciclo celular. E quais proteínas atuam como oncogenes? Então, várias classes de proteínas, várias classes de enzimas podem atuar como produtos de um oncogênio. Então, por exemplo, se nós considerarmos uma via de sinalização hipotética como essa, onde nós temos um fator de crescimento que ativará um receptor de membrana de forma controlada e que, por sua vez, ativará fatores mensageiros secundários e toda uma cascata de sinalização no citosol que tem como resultado a ativação de fatores de transição específicos. Se nós pensarmos em cada componente dessa via de sinalização, como coloquei aqui do lado aqui, cada componente desse, se sofrer mutação, se os genes que codificam cada componente desse sofrerem mutações importantes, de forma que esses componentes estarão sendo superexpressos ou expressos de uma forma que não podem sofrer mais controle negativo das suas atividades, o que vai acontecer? Essa via será superativada. Se essa via é superativada, essa célula irá fazer o quê? Irá ativar fatores de transição e outras proteínas que dispararão o ciclo celular, farão com que essa célula se divida muito rapidamente. Isso é um dos pilares da neoplasia. Tá ok? Então, quais genes podem atuar nesse processo de neoplasia quando mutados? Então, primeiramente, pensamos nos fatores de crescimento, como aquele EGF, PDGF, FGF. Quando mutados, podem ter uma superatividade, disparando o ciclo de células-alvo. Também os receptores desses fatores também, quando mutados, podem atuarem como oncogenes ativados, disparando assim um processo neoplásico, ou seja, porque vai disparar uma via de sinalização que vai levar a célula a se dividir muito rapidamente. Também proteínas intermediárias dessa via de sinalização, aí nós pensamos nas proteínas G, que auxiliam no processo de transdução de sinal. Pensamos também nas tirosinoquinases intracelulares também, que medeiam a passagem do sinal da membrana da célula para o núcleo celular. As serinotrioninoquinases citosólicas, proteínas de sinalização celular citosol-núcleo, que passarão esse sinal para o núcleo. E, por fim, os fatores de transição. Então, fatores de transição também podem sofrer mutações que farão com que esses fatores não mais sejam inibidos, ou seja, passarão a atuar de forma ativa sem qualquer tipo de controle negativo. Ou seja, se o fator de transição está sempre ativado, sempre expressando os seus genes-alvo, ou seja, se esses genes forem responsáveis por levar essa célula à divisão celular, então é como se fosse um carro com a pedra no acelerador. Então, essa célula vai estar condenada a estar se dividindo sem qualquer tipo de controle de qualidade do seu genoma. Tá ok? Então, dentre esses fatores, nós temos fatores consagrados como o CEMIC, o FOS, o fator JUN e o RBA, que atuam quando mutados podem estar atuando ali como oncogenes ativados, ali, como causadores de uma neoplasia. Tá? Nós vamos citar alguns exemplos na aula de hoje, tá? e também nas próximas aulas. Então, alguns fatores de alguns oncogenes, tá? que quando mutados podem estar relacionados a alguns tipos de tumores, alguns tipos de cânceres, alguns tipos de neoplasias malignas. Então aqui eu trouxe uma lista para vocês, uma listagem, tá? Existem centenas de oncogenes conhecidos hoje, tá? Vale a pena vocês verem artigos e darem uma olhada, tá? Depois eu posso até disponibilizar alguns artigos de revisão para vocês. Então isso constantemente está sendo atualizado, ainda mais agora com o conhecimento dos genomas, dos transcriptomas de vários tipos de linhagens tumorais. Esses dados eles crescem cada vez mais. Mas alguns oncogenes que já são bem conhecidos. Então o ERBB1, que está localizado no cromossomo 7, no braço longo do cromossomo 7. Então ele está relacionado com 50% dos glioblastomas e também com carcinomas de células escamosas. Esse gene vai codificar quem, pessoal? A proteína HER2. Tá?
A proteína RE2 é um receptor de tirosina quinase, ou seja, é um receptor de fator de crescimento que vai justamente disparar esse sinal de crescimento celular. Nós temos também várias proteínas do tipo RAS, a Ca-RAS e a N-RAS, tá? Que também, né, quando mutados, levarão a neoplasias importantes, como a Ca-RAS. Ela está relacionada com carcinomas de pulmão, ovário e bexiga, e a N-RAS está relacionada a câncer de cabeça e pescoço. Tá? A N-RAS ela vai atuar como fator de transição, enquanto que a Ca-RAS vai atuar como uma proteína G. Nós temos também um importante fator de transição que é responsável por justamente expressar a ciclina D, que é aquela ciclina que vai passar a célula de G1 para a fase S, que é o fator de transição CMYC. Tá? Ele é codificado, o seu gene se localiza no cromossomo 8, no braço longo. Né? Quando mutado, a sua mutação ela é muito frequente em carcinomas e leucemias. Ele atua como fator de transição. A ciclina D também, que vai ativar as quinases que passarão da fase G1 para a fase S. Ela é codificada no cromossomo 11, no braço longo. Também a sua mutação muito presente em carcinomas de mama e células escamosas, né, ela vai controlar, né, a progressão da fase G1 para a fase S. Nós temos também a CDK4 também, que está relacionada também à ciclina D. Quando mutada, muito presente em sarcomas, né, o seu gene está no cromossomo 12. E a CDK ela atua como antagonista da P53. Tá? Ela vai justamente levar, de forma conjunta com a ciclina D, ela vai levar essa célula da fase G1 para a fase S. Nós temos também a ciclina E, né, muito presente no cromossomo 19, braço longo, muito recorrente sua mutação em neoplasias malignas do estômago, tem atividade de ciclina. E, né, para poder resumir aqui, nós temos aqui um receptor importante, que é o receptor do FGF, o gene, né, codificado no braço longo do cromossomo 10, muito presente a sua mutação em carcinomas de mama, ele vai atuar como receptor de tirosina quinase, de forma similar aqui ao RE2. Tá ok? Então, cada gene desse, né, cada mutação dessa ela é mais prevalente em algum tipo de câncer, tá? Conforme a importância desse gene para aquela célula específica. Tá, nós temos alguns outros exemplos aqui interessantes. Um exemplo que eu vou falar com vocês mais adiante é o da proteína ABL, né, que quando mutada ela está presente, né, em leucemias, né, especialmente a leucemia mieloide. A proteína ABL também ela vai atuar como um receptor do tipo tirosina quinase. Tá? Então, da mesma forma, né, ativando vias de crescimento, de vias de divisão celular, e quando mutada, obviamente, ela vai levar, né, a neoplasias. No caso da proteína ABL em específico, quando ocorre uma translocação, que essa translocação ela resulte em uma associação da ABL com a região do gene BCR, que eu vou falar mais adiante para vocês, essa ABL vai ser superexpressa, então nós vamos ter um ciclo ativado, né, especialmente em leucócitos, e isso pode levar, né, ao surgimento de uma leucemia. Nesse caso será a leucemia mieloide crônica aguda. Tá? E vários outros, né, vocês podem depois com calma olharem, né? São centenas de marcadores já conhecidos e a cada estudo, a cada paper que é publicado, o entendimento desses oncogenes ativados aumenta cada vez mais. Bem, eu vou falar agora mais dessa parte em diante para o final da aula. Nós temos 4 mecanismos importantes de ativação dos proto-oncogenes em oncogenes mutados. Aqui, pessoal, mais uma vez eu falo para vocês. Então, muitos autores chamam proto-oncogenes de genes dos oncogenes que atuam numa normalidade, sem desregular o ciclo celular, mas promovendo a divisão celular, e chamam de oncogenes aqueles que sofreram mutação. Outros autores chamam proto-oncogenes de sinônimos, tá? E esses oncogenes, quando mutados, né, passam a produzir um fenótipo neoplásico. Tá? Então, cuidado, veja bem o contexto dessas palavras. Tá? Então, ativação de um proto-oncogênio ou oncogene em um oncogênio mutado, um oncogênio que vai levar a um fenótipo neoplásico. Tá? Então, são 4 mecanismos principais, pessoal, que promoverão esse processo de ativação de um oncogênio e um oncogênio mutado, ou um proto-oncogênio e um oncogênio. Quais são eles? Né, são a mutação pontual, né, a mutação, eu vou listar aqui primeiramente, mutação pontual, amplificação gênica,
Translocação cromossômica e ativação viral ou oncogênese viral, que nós vamos falar até um pouco na próxima aula. Então, olha só. Então, a mutação pontual, ela, caso, como você já sabe, caso ocorra alguma troca de nucleotídeo que irá mudar o códon, que irá mudar o aminoácido, essa troca ela pode ter consequências, porque vai mudar a natureza da proteína. Se isso acontecer em um oncogênio que seja sensível para o ciclo celular, isso pode levar, né, uma ativação do ciclo celular. Isso pode levar a uma superexpressão de uma proteína importante para o ciclo celular, que vai culminar num fenótipo de proliferação celular. Tá? E isso pode ter como resultado uma neoplasia. Tá, ok? Nós vamos citar alguns exemplos na aula de hoje. Então, o segundo mecanismo é a amplificação gênica. Tá? Então, eventos de recombinação mal sucedidos que ocorrem na fase G1 podem levar à duplicação de um gene. Né? Então, ou a duplicação de um gene, ou a multiplicação de uma região de um promotor, enfim, são várias anomalias do que podem ocorrer durante a recombinação que podem resultar nesse evento de amplificação gênica. E isso por si só também vai resultar numa superexpressão, né, de um oncogênio. Então, muitas vezes não é necessário o oncogênio estar mutado, tá? Muitas vezes não é necessário a oncoproteína estar alterada. Não, muitas vezes a sua superexpressão, ou seja, aquela oncoproteína demais na célula, ou seja, em grande quantidade, uma quantidade além do que deveria, por si só pode ser um gatilho para neoplasia. Tá? Às vezes não necessariamente a oncoproteína está defeituosa, não. Às vezes ela está com seu gene íntegro, a oncoproteína não tem nenhum defeito, mas a sua superexpressão pode levar a uma perda do equilíbrio celular, do ciclo celular. Nós temos também a translocação cromossômica, também que ocorre em alguns tipos de vírus, promove essa translocação. Também ela pode ocorrer de forma aleatória, tá? Onde uma região de um oncogênio, uma oncoproteína, ela é translocada para uma região, um outro cromossomo, ou uma outra região do cromossomo, onde nessa segunda região ela passará a ser superexpressa, porque está associada a uma segunda região que tem uma transição muito mais ativa do que a primeira região. Tá? Isso é muito presente, tá? Em alguns tipos de neoplasias. Nós temos um caso clássico, eu vou falar na aula de hoje e na próxima aula, que é o linfoma de Burkitt, né? que é muito prevalente na África, né? Onde um vírus vai promover essa translocação, né? Uma translocação que vai levar, né, ao advento de linfomas. E nós temos também a ativação viral. Tá? E ativação viral por quê? Porque muitos vírus eles podem entrar em ciclo lisogênico. Né? E por entrar em ciclo lisogênico, eles podem levar a migração de oncogenes de uma região para outra, e nessa segunda região ele tem uma expressão mais acentuada. E isso levar, obviamente, a um desbalanço do ciclo celular. Ok? Eu vou citar para vocês como atuam esses mecanismos, com alguns exemplos, e assim nós vamos finalizar a aula de hoje. Então, o primeiro mecanismo, né, que falaremos agora é a mutação pontual. Então, como mencionei a vocês, é muito raro que uma única mutação ela possa levar, né, a um processo neoplásico. Porém, pode ocorrer. O normal é que quando a gente fala em mutação pontual, que essa mutação pontual ela abra caminho a outras mutações que promoverão, nesse caso, a aquisição desse fenótipo neoplásico. Porém, é bem verdade que certos oncogenes, quando mutados, são críticos, né, para esse processo de neoplasia. Então, um dos genes que atua, né, de forma mais ativa como um oncogene, quando mutado, como um gene que vai levar, né, devido à sua desregulação, que vai levar a um fenótipo neoplásico, é a proteína Ras. A proteína Ras ela é uma proteína G, ou seja, ela é uma quinase que só vai atuar como quinase se ligada ao GTP, tá? A guanosina trifosfato. Quando ligada ao GDP, né, que é o GDP com 2 fosfatos apenas, ela estará inativa. Então, como se o GTP fosse o botão de liga e o GDP fosse o botão de desliga da Ras. A Ras vai fazer o quê? Vai fosforilar outras quinases no citosol, amplificando esse sinal, essa cascata de fosforilação, cujo resultado será o quê? Ativação de fatores de transição que levarão a célula a se proliferar.
Tá, ok? Então a Haas ela tem que ser muito controlada. Ela tem que ser controlada, por quê? Porque a célula só pode se dividir se houver o sinal externo correspondente a essa necessidade de divisão celular. Tá, ok? O que acontece nesse caso, na neoplasia, é que a Haas ela se torna superativa mesmo na ausência do fator externo. E a célula começa a se proliferar de forma descontrolada. Tá? Essa mutação que ocorre, na verdade, é uma mutação de uma única base. Tá? Então nós temos aqui esse códon GGC, né, que ele codifica glicina. E essa mutação na segunda base do códon, né, uma guanina é trocada por uma timina. E aí vira um códon GTC que codifica valina. Então, na prática, na proteína é trocada uma glicina por uma valina. Tá, ok? Essa substituição por si só, né, ela fará com que a Haas ela se torne superativa. Né? Existem várias consequências. Né? Ou a Haas ela se torna superativa, ou ela se torna constantemente ligada ao GTP e assim se torna superativa. Então, existem várias consequências, né? Várias explicações do porquê ela pode se tornar superativa. Mas o fato é que essa é uma das mutações que farão com que a Haas esteja sempre ativa e não consiga mais ser negativamente regulada. E aí, quando a Haas se torna superativa, isso torna um problema, porque o ciclo celular vai estar disparado. É a mesma situação que botar uma pedra no acelerador do carro. Né? A célula vai estar com uma ordem para ativar genes promitóticos, né, de forma descontrolada, de forma mandatória, sem qualquer tipo de controle negativo. E é o que acontece aqui, que a gente pode observar nessa figura. Então, a Haas normal, ela vai estar inativa, ligada ao GTP, certo? Isso é a situação normal. Aí, quando houver um sinal extracelular, né, ou seja, vai ativar um receptor RTK, por exemplo, ou vai ativar um GPCR, né, que é um receptor associado à proteína G, depende muito do tipo celular e do sinal. O que vai acontecer? A Haas ela vai ter o seu GTP retirado e no lugar do GTP vai ser ligado um GDP de fosfato, né? Esse GDP é o inibidor da Haas. Então, quando houver o sinal, o receptor vai promover a troca do GDP, da guanosina difosfato, pela guanosina trifosfato na Haas. Então, Haas ligada a GTP, guanosina trifosfato, né, estará agora ativa. Estando ativa, a Haas, que tem uma atividade quinásica, vai fosforilar outras proteínas, outras quinases, amplificando o sinal. Esse sinal amplificado vai culminar na ativação de fatores de transição lá no núcleo, que promoverão, né, a expressão de genes relacionados à divisão celular. Então, um desses fatores que serão ativados é a proteína MYC, que vai ativar, né, a expressão da ciclina D. Tá? E dentre outras proteínas também importantes na divisão celular. O que acontece aqui quando ocorre a mutação na Haas? Haas ela vai estar inativa, ela vai estar sempre ativa agora. Então a Haas vai estar sempre ativada. Essas mutações, não apenas aquela mutação de glicina para valina, existem outras mutações que têm mecanismos diferentes, mas que o resultado é a Haas estar constantemente ativa. Tá? Então tem mutações que mimetizarão o papel do GTP, tem mutações que farão com que a Haas fique sempre ligada ao GTP. Né? Então, independentemente do mecanismo, né, de mutação de ativação permanente da Haas, o fato é que essas mutações farão com que a Haas sempre esteja ativa. Nesse caso aqui, a Haas sempre ativada, ligada ao GTP, isso vai fazer com que essa proteína, mesmo na ausência, essa enzima, né, mesmo na ausência do sinal de crescimento, esteja sempre ativada. Haas sempre ativada, que vai acontecer superexpressão dos fatores de transição, especialmente o CMYC, superexpressão de genes relacionados à divisão celular. A célula vai estar com um ciclo celular bastante acelerado. Então a proliferação celular vai ser descontrolada, vai ser acelerada nesse caso, e isso por si só já é um dos gatilhos da neoplasia. Ok? Então a célula vai estar com uma ordem para acelerar o seu ciclo de divisão celular. Bem, como eu disse a vocês, uma das mutações documentadas de Haas é a troca de glicina por valina, devido à mutação de uma única base, de guanina para timina. Essa mutação é uma das mutações que explica o carcinoma de bexiga. Tá? Ela está presente em de 20 a 30% dos tumores de pulmão.
e 50% dos cânceres de cólon. Tá? 90% dos carcinomas pancreáticos presentes em lesões pré-malignas, possível papel de iniciação no processo de carcinogênese. Tá? E mutações de protocogenes podem ser induzidas por agentes carcinogênicos químicos, físicos e biológicos. Isso vai ser tópico da nossa próxima aula, inclusive. Tá? Nós vamos entender na aula de hoje quais são os pontos sensíveis na célula que, quando mutados, podem levar a uma neoplasia. Tá? É claro que é muita pretensão falar isso numa aula só, né, pessoal? Isso eu quero enfatizar que é mandatório para o seu conhecimento, né? Você ler o capítulo dos livros que eu recomendei na primeira aula, tá? É mandatório isso. Essa aula é apenas para te orientar, mas te dar uma luz, mas é mandatório que você faça a leitura aí dos capítulos e também de papers, porque a cada ano que passa, o conhecimento sobre esses marcadores moleculares para neoplasias cresce cada vez mais, tá? Agora, na próxima aula, nós vamos ver o que causa essas neoplasias, né? Então, nós temos agentes químicos, físicos e biológicos. Falaremos um pouco de vírus e de bactérias também, tá? Passando aqui, vou falar um outro exemplo também de mutação pontual, né? É no receptor de EGF, tá? Então, esse receptor de EGF, né? Ele tem uma atividade de tirosina quinase, um receptor do tipo RTK. Tá? Se você não sabe sobre os receptores na sinalização celular, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui no link para vocês, em qualquer lugar aqui na tela, a aula que eu dei sobre vírus de sinalização celular. Foi uma das últimas aulas da playlist de histologia. Lá eu falo um pouco sobre esses tipos de receptores, tá? Vale a pena você dar uma olhada. O receptor RTK ele tem como característica, na sua porção citosólica, existe um domínio que tem uma atividade de tirosina quinase. Tá? E obviamente esse domínio ele vai fazer o quê? Vai fosforilar outras enzimas, outras proteínas, né, na posição da tirosina, certo? Ativando essas proteínas. Tá? E esse receptor RTK ele tem uma característica que ele está inativo, né, a sua porção quinásica está inativa, e somente será ativada se a molécula sinal, nesse caso o fator de crescimento EGF, se ligar a esse receptor na posição extracelular. Então, é como se fosse uma chave de liga, né? Então, o EGF se ligou que a porção, o domínio extracelular do receptor RTK ativou o domínio citosólico quinase do receptor RTK. Aí ativou esse domínio, o que vai acontecer? Uma cascata de sinalização que vai levar à expressão de genes que levarão essa célula a se dividir. Tá? Entre os genes que são expressos, tá, como resultado da ativação do RTK, está o fator de transição CMYC. Tá? É um fator de transição importante, por quê, professor? Porque ele vai fazer com que a célula passe da fase G1 para a fase S. Esse fator de transição, dentre outras coisas, vai levar à expressão da ciclina D, que vai, né, justamente ao lado da sua CDK específica, fazer com que a célula passe de G1 para a fase S. Só que isso só vai acontecer se, né, a célula passar por aquele controle de qualidade que eu falei no começo da aula. O que acontece nessa mutação, pessoal? Esse receptor RTK ele sofre mutação e passa a atuar de forma constante, de forma autônoma, sem qualquer tipo de fator de crescimento necessário aqui fora. Então, não precisa ter nenhum EGF aqui fora. O receptor vai estar ativo, fosforilando outras quinases, levando a superexpressão, né, de CMYC. CMYC superexpresso vai produzir muita ciclina D, ou seja, o ciclo celular vai estar com uma ordem de passa adiante, vai para a fase S, pode proliferar que está tudo certo. Só que não, né? O que vai acontecer? Essa célula vai se proliferar de forma descontrolada, vai adquirir um fenótipo neoplásico, certo? E isso, né, pode ocasionar eventualmente uma neoplasia maligna. Tá? E o que vai acontecer, pessoal? Esse padrão de mutação ele é presente em 50% dos glioblastomas. Tá? Então, como eu falei, depende muito se determinado tipo celular, melhor dizendo, depende muito se aquela via de sinalização ela é importante naquele tipo celular específico. Tá? Os marcadores eles são determinados a partir daí. Se aquela via ela vai ser uma via de fato importante para o ciclo celular daquela célula específica. Então, os glioblastomas, 50% deles apresentam esse tipo de mutação. E esse receptor tirosina quinase para o EGF, ele tem um nome importante, ele é chamado de HER2,
né? Também R2 ele também está, a mutação em R2 também está muito presente em câncer de mama também. É um marcador importante. Tá, um outro tipo também de mecanismo é a superprodução do fator de transição CMYC, tá? Então, inclusive, ele é resultado até da mutação do HER2 ou do RTK específico, né? O HER2 ele é um tipo de RTK, ele é um tipo de receptor de tirosina quinase, o HER2, tá? Então, como resultado dessa superexpressão do HER2, nós teremos o quê? A superexpressão do fator de transição CMYC, tá? Porque o CMYC ele é expresso em resposta à ativação da via de HER2, tá? A via do RTK específico. E aí, numa situação normal, o que vai acontecer? Olha só, numa situação normal, existe o sinal de crescimento, né? A RTK, no caso o R2, será ativado, vai levar uma cascata de sinalização, vai ativar a expressão de CMYC, que é o fator de transição, né? Que vai levar que é o fator de transição, né? E CMYC, por sua vez, irá levar a expressão de genes relacionados ao crescimento celular. É um fator de transição que vai fazer o quê? Reconhecer promotores de genes relacionados ao crescimento celular. Então, esses genes serão expressos, como você pode ver aqui embaixo, e a célula irá crescer. Crescer num ritmo normal, crescer por demanda, crescer conforme um mecanismo controlado de homeostase. Quando o CMYC é superexpresso em resposta a quê? Em resposta à perda do controle da tirosina quinase específico, do receptor RTK específico, ou no caso, R2 é um exemplo deles, né? O que vai acontecer? MYC vai ser superexpressa, CMYC nesse caso, vai superexpressar genes promitóticos, a célula vai se proliferar de forma descontrolada. Tá? Isso é um mecanismo que está por detrás de algumas leucemias e carcinomas de células escamosas. Tá, okay? E vários outros tipos de neoplasias também possuem um mecanismo similar. Bem, inclusive existem artigos, né, relacionados a esse processo. Então, existem várias neoplasias que estão relacionadas de forma direta ou indireta com o CMYC. CMYC é um fator de transição importante porque ele vai controlar uma série de processos. Então, CMYC, por exemplo, ele vai vai controlar o processo de divisão celular, por exemplo, né, processo de proliferação celular. CMYC também vai controlar processo de angiogênese. Então, quando superexpressa, ela está relacionada também à angiogênese tumoral. CMYC, por ativar o ciclo celular, por ativar a divisão celular, vai levar também instabilidade genômica. Não que a CMYC seja ruim, mas a sua superexpressão vai promover todas essas consequências. Tá? Como a célula vai crescer muito, por conta dessa ordem, CMYC sendo superexpressa, o que vai acontecer? Os genes de biossíntese, todos eles estarão superexpressos, porque a célula precisa crescer, precisa se dividir, então tem que sintetizar muita biomolécula. Isso vai levar a um desbalanço metabólico na célula, tá? E que vai ter consequências também para o indivíduo. O ciclo celular vai estar totalmente descontrolado e também inibição das vias apoptóticas também. Então são várias consequências, tá? É um processo multifatorial do ponto de vista molecular. Então não é apenas um processo que é descontrolado, são dezenas de processos na célula que são descontrolados, tá? Existem vários artigos de revisão falando sobre isso. Você pode ir no NCBI, no PubMed e fazer a busca, Hallmark of Cancer, Inclusive existe um artigo consagrado, chamado Hallmark of Cancer, que eu vou até falar um pouco dele mais adiante no curso, em uma aula posterior, tá? Então a literatura desses marcadores ela é muito vasta. Você pode depois fazer uma busca no NCBI e acompanhar esses artigos, tá ok? O segundo mecanismo de ativação de oncogenes, oncogenes mutados, que levarão mutados ou descontrolados, cuja expressão está descontrolada, é a amplificação gênica. Tá? A amplificação gênica ela ocorre devido a um erro durante o processo de replicação do genoma. Então, ocorre um erro nesse processo de replicação, onde várias cópias do gene é feita, são copiadas, são replicadas naquela região do cromossomo. Então, numa região onde esse gene deveria estar apenas em uma dose, ele vai estar em 50 a 100 vezes mais, em sequência, em tandem,
Ele vai estar ali em tandem, né? Em tandem quer dizer em sequência, tá? Isso vai fazer com que esse gene seja super expresso, obviamente, né? E esse padrão, né, de aumento da amplificação gênica, melhor dizendo, ele está relacionado a 30% dos neuroblastomas e 20% dos carcinomas. Tá? Inclusive, essa amplificação gênica ela é elegantemente detectada através da técnica de Fish. Né? Se nós utilizarmos uma sonda fluorescente, né, para detectar esse gene específico do CEMIC, nós vamos observar que um indivíduo normal, olha só, né, o CEMIC está aqui, né, na dose normal. E aqui, no gene mutado, né, no cromossomo que possui essas mutações, essas amplificações, nós vamos observar o que? Uma superdose do gene CEMIC, da região do gene CEMIC nesse caso. Isso por Fish, tá? Essas regiões são chamadas de regiões HSR, né, que vem do inglês regiões coradas homogeneamente, né? Homogeneously Staining Region, né? Então essas regiões elas estarão bastante intensas na técnica de Fish, né? Mostrando essa anomalia da amplificação gênica. Muitos principais neoplasias, né, relacionadas com esse mecanismo são os neuroblastomas. Neuroblastomas são muito prevalentes em crianças porque são neoplasias cujo gatilho de disparo, cujo esse mecanismo molecular ocorre ainda na fase na fase embrionária e na fase fetal. Tá? Na fase embrionária, propriamente dito. Então, ocorrem mutações nessas células, ocorrem essas anomalias genéticas de amplificação. Também, neuroblastomas também podem ser disparadas devido aos outros três mecanismos. Tá? Mas o fato é que, ainda na fase fetal, essa neoplasia ela se desenvolve devido a essas mutações que ocorreram na fase embrionária. E a criança ela já nasce já com essa neoplasia já bastante desenvolvida, tá? Que é justamente, né, o que define os blastomas. Né? E aí, conforme o tipo celular envolvido, nós teremos os glioblastomas, os neuroblastomas, né, e os hepatoblastomas e assim por diante. Nós falamos inclusive um pouco na aula passada, né, na classificação das neoplasias. Tá? Então, sintomas de neuroblastomas. Então, caroço na parte abdominal, né, das crianças, na parte do peito, dores nas costas, hematomas, né, na face, né, abaixo dos olhos. Isso podem ser sinais, né, em crianças, isso pode ser sinais de neuroblastoma. Tá, ok? Então, médicos clínicos, né, fiquem atentos, né, pediatras, né, recebendo crianças com esses sinais, né, sempre se inquirir dos pais, né, solicitar algum tipo de exame mais conclusivo. Bem, outro tipo de um marcador importante também na amplificação gênica que é ativado mediante esses mecanismos é o HER2 e o CNEU. Tá? O HER2 e o CNEU, né, são receptores do tipo RTK, tirosina quinase, né, são codificados na região, no cromossomo 17, braço longo, na região 1, certo? E essa amplificação ela está relacionada também a carcinoma de bexiga. Né? E HER2 você já conhece o mecanismo, né? Vai superexpressar CEMIC, vai superexpressar ciclina D, vai levar a ampla proliferação celular. Tá ok? Então, isso porque essa célula não vai mais responder ao EGF. Tá? Ela vai estar ativa de forma independente ao EGF estar ausente ou presente ali. Tá? Os mecanismos já expliquei nos slides anteriores. Bem, o outro tipo, agora o terceiro mecanismo, né, falamos então da mutação pontual, falamos da amplificação gênica, agora o terceiro mecanismo é a translocação cromossômica. Esse mecanismo ele pode ocorrer de forma aleatória ou de forma induzida por vírus. Tá? Inclusive eu vou voltar a falar um pouco desse mecanismo na próxima aula, né, em carcinogênese viral. Tá? Então nós temos alguns tipos nós temos vários causadores da carcinogênese, nós temos carcinogênese química, física e biológica. Na biológica, nós temos a carcinogênese causada por vírus. E nós temos, inclusive, né, o vírus Epstein-Barr, né, documentado, né, que ele é um dos agentes causadores, né, do linfoma de Burkitt. Por quê? Porque ele vai ser um dos promotores dessa translocação, né, que ocorre no linfoma de Burkitt. Né? Então, uma região passa do cromossomo 8 e vai para o cromossomo 14. Então, o fator de transição CEMIC em uma situação normal, aqui, ó, então isso aqui é um cromossomo normal. O que acontece?
O fator de transição CEMIC ele está presente no braço longo do cromossomo 8. Enquanto que o braço, o gene que codifica a cadeia pesada da IgG, tá? Quem estudou imunologia, né, vale a pena você recordar isso. Então, os anticorpos eles possuem duas cadeias leves e duas cadeias pesadas. A cadeia pesada da IgG, né, ela é codificada no braço longo do cromossomo 14. Então, o que o vírus Epstein-Barr faz? Como ele possui um ciclo lisogênico, ao ele se integrar no genoma do hospedeiro, o que ele vai fazer? Durante sua integração, ele vai promover a passagem do gene do CEMIC para uma região próxima do cromossomo 8, para o braço longo do cromossomo 14 e uma região próxima ao gene que controla a cadeia pesada, que codifica a cadeia pesada do IgG. Só que tem um porém, pessoal, olha só. O CEMIC, né, é um fator de transição cuja expressão é muito controlada. Você já sabe por que é controlada. E a região do IgG é uma região muito expressa, devido à função da IgG, que é uma função de defesa. Tá? Inclusive, o anticorpo de memória de longo prazo é o IgG, de curto prazo o IgM e de longo prazo o IgG. Tá? Então, o IgG vai ser muito expresso. O IgG ele tem uma expressão quase que constitutiva, a cadeia pesada. Então, o que vai acontecer? CEMIC vai ser então translocada do braço 8, que é a sua posição original, para o braço, do cromossomo 8, braço longo, que é a sua posição original, para o braço longo do cromossomo 14, e uma região próxima ao gene da cadeia pesada do IgG. Aí o que vai acontecer? O promotor do gene do IgG passará a controlar, né, a expressão de CEMIC. Ou seja, CEMIC vai começar a ser expressa em uma quantidade equivalente à cadeia pesada do IgG. Ou seja, ela vai passar a ter a sua expressão aumentada, muito exacerbada, ela vai ser superexpressa. E CEMIC superexpressa, o que isso quer dizer? Superexpressão de ciclina D, uma ordem para a célula se proliferar descontroladamente. Tá? E isso vai acontecer em linfócitos, né, inclusive nos glândulos linfáticos, né, levando, né, justamente a formação dos linfomas. Né? Então, inclusive, dessa forma se caracteriza o linfoma de Burkitt. Né? É muito prevalente na África subsaariana, tá? Devido ao vírus Epstein-Barr. Aqui uma criança aqui apresentando o linfoma de Burkitt. Os linfomas, como nós vimos, eles são neoplasias malignas, né? Então elas requerem um tratamento. Um outro tipo de exemplo de translocação que pode causar neoplasia, no caso a leucemia mieloide crônica, né? LMC. Também uma translocação, tá? Que vai ocorrer entre o gene ABL, que é uma proteína quinase, certo? O gene ABL codifica uma proteína quinase que faz parte, né, de uma via de sinalização que vai levar à síntese do DNA. Então, a proteína ABL em alguns tipos celulares, em especial nos leucócitos, tá? Ela é um dos componentes, né, uma das proteínas quinases que levarão, né, à ativação da expressão de CEMIC, isso em leucócitos. Tá? E CEMIC sendo superexpresso, sendo ativado, vai levar, né, à divisão celular, e especificamente vai ativar a síntese do DNA. Então, resumindo, a ABL é uma proteína quinase muito importante na proliferação celular em leucócitos, tá, pessoal? O que vai acontecer? Né, pode acontecer, né, de uma forma, um evento de recombinação mal sucedido, não se sabe ao certo qual que é a origem dessa translocação. Em muitos casos acontece uma translocação desse gene da proteína ABL, da proteína quinase ABL, para uma região, né, que codifica uma proteína chamada BCR. Na verdade, uma região, né, chamada de promotor BCR, tá? Que é uma região bastante expressa. E o que acontece? Por um evento de translocação, quando esse gene da proteína quinase, da enzima quinase ABL, passa para esse braço do cromossoma onde está o promotor BCR, ela passa a ser superexpressa. E essa superexpressão vai levar justamente à leucemia mieloide crônica. É a base molecular da leucemia mieloide crônica. E isso vai fazer com que a célula, com que o leucócito apresente o quê? Um fenótipo maligno.
né? Então, aqui nós temos aqui alguns leucócitos apresentando esse fenótipo neoplásico maligno, certo? Quando a proteína ABL, o gene da proteína ABL passa a ser controlado pelo promotor forte da BCR, ele passa a ser superexpresso. Se a proteína ABL for superexpressa, toda essa via de síntese de DNA será superexpressa, logo a célula terá uma ordem de se proliferar de forma descontrolada. Então ela vai aumentar tanto a sua expressão, como também a divisão celular vai ser totalmente anormal. Por quê? Porque o sinal disparado aqui é o sinal de síntese do DNA. Então nós teremos células com núcleo totalmente disforme, olha só. As células com atipia celular, com pleomorfismo, núcleo totalmente disforme, cromatina totalmente disforme também nesses leucócitos. Isso vai disparar, né, será o sinal molecular de disparo da leucemia mieloide crônica. Bem, e essa translocação, né, o cromossomo Filadélfia, ele pode ser detectado por citogenética, né, tanto citogenética clássica como também utilizando FISH, a hibridização por fluorescência in situ. Então, qual que é a translocação? Então, a proteína BL, o gene que codifica a enzima quinase ABL, está no braço longo do cromossomo 9. Tá? E a região do BCR, que é uma região bastante expressa do promotor BCR, está presente no braço longo do cromossomo 22. Tá? Isso na situação normal. O que acontece? Né, por um evento de recombinação, né, não se sabe qual é o fator, não é um vírus nesse caso da leucemia, tá? Diferentemente do linfoma de Burkitt, não é um vírus, não se sabe o porquê disso acontecer. Ocorre um evento de recombinação, não sabe se é uma predisposição genética, não se tem muita informação sobre isso até o momento, mas o fato é que ocorre uma translocação desse gene da proteína, dessa região do gene da proteína da enzima ABL, do braço longo do cromossomo 9, para o braço longo do cromossomo 22, aonde está a região do promotor BCR. Tá? De forma que o gene da proteína quinase ABL, que é um dos ativadores da síntese da replicação do DNA, passará a ser controlado pelo promotor forte do BCR. Ou seja, então a ABL será superexpressa e essa via de sinalização também será superativada. Logo, a célula terá uma ordem para replicar o seu DNA de forma descontrolada, levando a essas anomalias que nós observamos nos leucócitos na leucemia mieloide crônica. E assim a célula adquirirá um fenótipo neoplásico, né, inaugurando assim a leucemia mieloide crônica. Bem, nós podemos, inclusive, por citogenética, né, por FISH, na verdade, detectarmos o cromossomo Filadélfia. Né? O cromossomo Filadélfia ele tem esse nome, né, devido a primeira vez que ele foi identificado numa universidade em Filadélfia, nos Estados Unidos. Né? E hoje em dia nós podemos detectar o cromossomo Filadélfia por citogenética, pela técnica de hibridização por fluorescência in situ. Né? Então, nós podemos utilizar um marcador específico para BCR, um específico para ABL. E o que acontece? Como se trata de uma sonda de DNA, o FISH, se nós utilizarmos uma sonda que pegue o gene da BCR e o gene da ABL em tandem, em sequência, e marcarmos com um agente fluorescente amarelo, né, um cromóforo amarelo, né, que produz essa cor, esse marcador, nós podemos detectar facilmente as regiões onde possuem, né, a sequência do BCR em tandem com a sequência do ABL. Tá, ok? Então isso vai ser uma marcação, uma detecção, um diagnóstico molecular do genótipo que corresponde à leucemia mieloide crônica, né, nesse caso. E aqui explicando qual é o princípio. Né, ocorre uma translocação do gene ABL do seu cromossomo correto, que é o 9, do braço longo, para o cromossomo 22 no braço longo, próximo à região do BCR. E aí esse gene começará a ser superexpresso porque o BCR é uma região de promotor forte. Tá, ok? Bem, existe terapia, existe tratamento? Existe hoje sim, existe hoje um fármaco importante, ele é comercializado já aqui no Brasil, né, há bastante tempo, inclusive existe até genérico para ele, que é o princípio ativo é o mesilato de imatinib, né, que ele justamente vai atuar inibindo a proteína ABL. Ela é superexpressa, ele vai atuar inibindo a ABL.
né? Ele possui 85% dos pacientes possuem resposta positiva, né? Inclusive até com o desaparecimento, né, da neoplasia. Tá? No entanto, hoje em dia, né, se preconiza que o transplante, né, de medula é a única terapia curativa, porque esse fármaco ele vai tratar a proteína em si. Ele vai inibir a proteína quinase, mas ele não vai resolver o problema da translocação cromossômica. Ele não vai resolver esse problema. A pessoa vai continuar tendo um genótipo defeituoso. Então, a terapia curativa ela continua sendo o transplante, né? Bem, e finalizando a aula, vou falar bem brevemente, né, sobre os genes supressores tumorais. Tá? Como eu disse a vocês, os supressores tumorais eles são como se fossem uma espécie de freios do ciclo celular. Tá? Eles que irão frear o ciclo celular, né, impedindo que erros durante o ciclo anterior passem para o próximo ciclo. Tá, ok? Então, esses genes vão atuar em quais frentes? Vão atuar ativando os genes de reparo do DNA, ativando genes pró-apoptóticos, caso esses danos ao DNA tenham sido muito dramáticos, muito drásticos, e ativando genes que irão inibir a passagem do ciclo da fase G1 para a fase S. Tá, ok? Então aqui nesse diagrama nós temos aqui o ciclo celular, certo? Aqui as fases do ciclo, fase G1, fase S, fase G2, fase M. Em verde nós temos aqui os oncogenes, ou as oncoproteínas que atuam ativando a divisão celular. E em vermelho nós temos os reguladores negativos, os supressores tumorais, que atuarão retardando, inibindo o ciclo celular de forma a garantir esses controles, de forma a garantir a eficiência desses controles. E como é medida de eficiência? Né? A não passagem de mutações ou de erros de um ciclo anterior para o próximo ciclo. Bem, pessoal, então uma das principais proteínas supressoras tumorais que atuarão nessa fase do ciclo, em especial a fase G1, é a proteína P27. É um supressor tumoral e a função da P27 é basicamente inibir o complexo ciclina D-CDK. Tá? Então, o complexo ciclina D-CDK, como nós já sabemos, ele é o responsável por promover o ciclo celular da fase G1 para a fase S. Tá? E ele só será ativado mediante, né, a aprovação, digamos assim, toda a checagem devida do genoma e as devidas correções. Tá, ok? Então, como que a célula faz para garantir com que o seu ciclo celular estacione exatamente na fase G1 para que os supressores tumorais realizem, né, todo o reparo devido no DNA? Então, a P27 é uma das proteínas responsáveis por essa paragem do ciclo celular na fase G1. E ela vai fazer isso de qual forma? Ela vai se complexar o complexo ciclina D-CDK, inibindo esse complexo. Ou seja, ela vai inibir a atividade da proteína CDK, né, que está associada à ciclina, né, de forma intermediária, digamos assim. A P27 irá inibir essa atividade da CDK e assim inibir a passagem do ciclo para a fase S. Tá? Até que a célula realize os devidos reparos, faça as devidas checagens no genoma. Uma outra proteína também importante que atua nesse processo é a proteína PRB. Vamos analisar aqui duas situações. Uma situação onde a célula irá fazer a divisão celular normalmente e onde o ciclo de divisão ele foi bloqueado pela P53. Então, nesse mecanismo, nós temos duas outras proteínas são muito importantes, na verdade, três outras proteínas são muito importantes nesse processo. A própria P53, que é a mais bem estudada, mais bem conhecida de todas elas. Mutações da P53, diga-se de passagem, estão presentes na maioria das neoplasias malignas. Mais de 50% das neoplasias malignas têm a P53 mutada como uma das suas principais razões. A proteína PRB também é um supressor tumoral importante, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Tá? Mutações da PRB, inclusive, né, são responsáveis por alguns blastomas importantes, como retinoblastoma, por exemplo, e a proteína P51 e P21. Então, o que acontece? Quando a célula se divide normalmente, qual é o processo? A proteína PRB ela é um supressor tumoral. Tá? Em que sentido? Ela vai se ligar ao fator de transição E2F, que é um fator de transição importante que vai ativar a expressão de enzimas relacionadas com a síntese do DNA.
Ou seja, todas aquelas enzimas relacionadas à síntese do DNA, como a DNA polimerase, a primase, a helicase, todas elas são expressas mediante a ação do fator de transição E2F. E esse fator de transição ele é inibido na fase G1 do ciclo. Inibido por quem? Pela proteína PRB. Ela está sequestrando esse fator de transição, impedindo com que ele reconheça promotores específicos e assim expresse enzimas, expresse genes que codifiquem enzimas responsáveis pela replicação do DNA. Então ele estaria impedindo a replicação do DNA de forma indireta. Tá ok? E quando que a célula vai ingressar então da fase G1 para a fase S? Quando a proteína PRB for inibida. E vai ser inibida por quem? Pelo complexo CDK2, ciclina E. A ciclina E é uma outra ciclina também que participa da fase G1 juntamente com a ciclina D. Tá? Então, quando a ciclina E ativa a CDK2 agora ativada irá então fosforilar, olha só, uma quinase, né? Então ela vai fosforilar o inibidor PRB, que também é uma proteína, um peptídeo, e agora o PRB fosforilado não pode mais inibir o fator de transição E2F. E agora a E2F estará livre para poder justamente expressar, né, as enzimas responsáveis ali pela síntese do DNA. E a passagem, enfim, da fase G1 para a fase S. Tá? Então, como que esse sistema ele é controlado? Então, quando ocorrem erros, né, no DNA, danos ao DNA, mutações, quebras, translocações incorretas, o que vai acontecer? A P53 ela será ativada. Esse é o sinal de ativação da P53, de expressão da P53. E a P53 também é um fator de transição, que vai ativar a maioria desses processos de supressão tumoral. Então, uma das proteínas que serão produzidas a partir da expressão de P53 será a proteína P21. E a proteína P21, né, ela é responsável exatamente por inibir o complexo ciclina SDK. A P21 vai inibir o complexo ciclina SDK, inibindo esse processo e impedindo com que ele ative, né, o fator E2F de forma indireta, e impedindo assim, em última análise, a expressão de enzimas relacionadas à replicação do DNA. Em última análise, a inibição do complexo ciclina E CDK vai inibir a síntese de DNA, ou seja, a passagem, né, da célula da fase G1 para a fase S. Okay? Quem vai inibir o complexo CDK ciclina E será a proteína P21 ativada pela P53. Então a P53 ela vai atuar de forma indireta como um freio da progressão do ciclo da fase G1 para a fase S. Ela vai frear essa progressão, okay? Através da inibição desses fatores ativadores aí da passagem de G1 para a fase S. Também a proteína PRB, também, a proteína RB1 ou proteína P, ou simplesmente PRB ou PRB1, né, depende da literatura, ela também vai ter um papel muito similar à P53. Inclusive, mutações da proteína PRB estão relacionadas com retinoblastoma, né, que é um tipo de neoplasia maligna importante em crianças, que se inclui naqueles blastomas, né, naquelas neoplasias que se originam ainda na fase embrionária. Então, como que a proteína PRB ela vai atuar? Ela vai, de forma similar, né, a que nós citamos na slide anterior, ela vai recrutar a proteína E2F, que é o fator de transição, e a proteína DP. Ambos são fatores de transição que irão ativar genes, ativar a expressão de genes relacionados à replicação do DNA. Então, a proteína PRB vai inibir esse processo. Ela vai inibir a expressão desses genes que ativarão a replicação do DNA. E o que vai acontecer, pessoal? Né? Essa proteína PRB ela sofrerá mutação. Né? E ao sofrer mutação, o que vai acontecer? Ela não vai mais conseguir inibir a proteína E2F nem a proteína DP, de forma que essas proteínas estarão agora livres para poder ativar de forma indiscriminada, sem qualquer controle negativo, a expressão de genes relacionados à replicação do DNA. Então a célula passará constantemente, de forma direta, da fase G1 para a fase S, sem qualquer tipo de controle negativo, sem qualquer tipo de checkpoint. Né? Inclusive, essa é a base molecular do checkpoint G1/S. É justamente essa paragem que o ciclo celular tem no final da fase G1 para checar se está tudo certo e assim ativar, então, no início da fase S, a replicação do DNA. Tá ok? Então, mutações da proteína PRB também acarretarão numa ativação constante e constitutiva dos fatores de transição E2F e DP, que estão relacionados com a expressão de genes que
que ativam, nesse caso, que expressam enzimas relacionadas à replicação do DNA. Ok? E mutações da proteína PRB, por conta disso, né, quando ela não atua, né, a célula irá se dividir de forma indiscriminada, e isso está relacionado também, isso é uma das causas moleculares do retinoblastoma. Então, o retinoblastoma é um tumor maligno, raro da retina, com uma maior incidência em crianças. Por quê? Porque assim como os blastomas, a neoplasia já se origina na fase embrionária, certo? Então a criança ela já nasce já com aquela neoplasia já bastante desenvolvida. E é um tumor maligno, é uma neoplasia maligna. Ela tem uma incidência de 1 a cada 20 mil nascimentos em média, né? E a causa molecular disso é uma inativação da proteína PRB, ou da proteína PRB1, devido a mutações nessa proteína. Então, essa proteína não estando ativa, esse processo será constitutivamente, de forma constitutiva, ativado nessas células, e assim essas células da retina estarão em ampla proliferação. E aqui nós podemos observar aqui, né, a análise de um olho, né, contendo, né, um tumor aqui na retina, justamente caracterizando o retinoblastoma. Então essa massa de células neoplásicas elas se proliferaram de forma indiscriminada devido a erros nesse mecanismo. Tá ok, pessoal? Então, com esse exemplo, eu vou encerrar a aula de hoje. Tá? Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre carcinogênese, porém das causas da carcinogênese. Então existem basicamente 3 causas para a carcinogênese física, a química e a biológica. Tá? Eu falarei de cada uma dessas 3 causas na próxima aula. Tá ok? Então dúvidas nos comentários ou no nosso grupo do Telegram. Tá ok? Então um forte abraço e fiquem todos com Deus.